É isso aí. Então é isso aí, Flávio. Começando aqui mais um cast dos loucos. Começando de surpresa aqui. Já só começamos, né, Flávio? Só começamos. Flávio sentou legal. aqui, começamos mais um cast dos loucos. Estamos aqui na JFA, a convite da JFA Eletrônicos, né? A gente vai conhecer um pouco mais sobre a JFA aqui com o Flávio. Muita gente já conhece o Flávio aí, de feiras, dos produtos, do YouTube, que você também é artista, né, cara? Você também grava vídeo direto aí, que eu sei que eu já vi. A gente só soma, mas a gente tenta. Mas de artista não tem nada. Só a gente tenta dividir alguns conhecimentos, mas é legal. E, bom, falar pra vocês aí, pessoal, se inscreve, deixa o like aí no canal, que é importante, nos ajuda muito. Espero que vocês apreciem esse bate-papo aí, tá? Então, Flavião, cara, obrigado. Tamo Mais uma juntos. vez por sentar na mesa aqui da própria JFA. E eu te agradeço a presença aqui, né? Na realidade, a gente convoca loucos aqui e eles vêm. Eles são loucos e vêm. Cara, entendeu? chamou, a gente vem. Chamou pra trabalhar, a gente tá aí. Tem que ser assim, né, cara? Legal. Ô, Flávio, eu queria já perguntar pra você, cara. Hoje você é o diretor aqui na JFA? Isso, diretor, né? Fundador. Diretor e fundador, né? É uma empresa familiar, eu e o Anderson, né? O Anderson é meu primo primeiro. Que legal. E aí, há quase 18... Pode puxar um pouquinho mais perto assim pra você? Há quase 18 anos atrás, a gente montou a JFA. Caraca. Era uma empresa mais voltada na área de telefonia rural, tinha os rádios monocanais. E aí a gente tinha uma vertente dessa área de telecom, mas voltada para a telefonia rural. E uma outra área que a gente começou, que era o som automotivo. E aí, na realidade, assim, até naquele momento, o som automotivo ele cresceu muito. Tá. A gente abandonou um pouquinho a parte do rádio monocanal, até porque com a... O rádio seria aquele rádio... Tipo aquele rádio da Elsys? Não, tô falando besteira não, aqui. Não. Você sabe a gente chegou a ter... alcance, Sei. Né? Não, a gente tinha um rádio que pegava a telefonia, o sinal de telefone da cidade, e transmitia ele via rádio, na frequência aí por volta de 250 MHz, transmitia ele para a fazenda. Então o fazendeiro tinha linha telefônica lá. Que ano isso aí? Você lembra? Não é? 18 anos atrás? 2000? 2004, por aí, 2005, por aí. Mas isso não vingou, nunca foi grande na JFA, porque a linha de áudios puxou a JFA. Legal. E aí a JFA passou um longo período, aí vamos dizer aí uns 15 anos, seguindo nesse trajeto. Tivemos até uma interface celular, mas depois nós entendemos que o mercado de telecom para provedores, ele estava muito carente. Por quê? O que acontecia? Como nós tínhamos o carregador na área, carregador de bateria na área de áudio, né, para som automotivo, o mercado de provedores estava comprando nossos carregadores para carregar suas baterias dos provedores. E era um produto assim, destinado à linha de áudio, mas ao mesmo tempo sendo usado não de maneira plena, né? Porque ele não era dedicado a isso, mas sendo usado no provedor. Foi onde nós verificamos uma lacuna no mercado, onde a gente poderia usar toda a experiência que nós construímos de carregadores inteligentes, toda a performance do nosso produto e levar isso para o setor de telecom, que é para provedores. Legal. E, né, digamos aí que tem uns 4 anos que estamos assim, e depois das fontes no break, as retificadoras, aí a JFA realmente despontou porque a gente acabou sendo uma solução para o mercado. Legal. Hoje o provedor de internet, acho que você deve saber muito bem, tem grandes e pequenos, né? Uma boa parte da nossa audiência que nos assiste é o pequeno e o cara também que está começando. Então ele também tem muita dificuldade de entender o que ele realmente precisa e principalmente entender um pouco de termos técnicos ali dos equipamentos, né? Tipo ali, fonte retificadora, fonte para não sei o quê, fonte para bateria, sistema de monitoramento. Geralmente o que o cara tem? Ele tem um consultor que faz esse serviço para ele, né? Sim. O que a gente... eu sempre comento. O Brasil é tido como o país de maior número de descargas elétricas do planeta. Então é o seguinte, o que isso acontece? A rede nossa é suja. Então o provedor sofre com isso. Né? É comum a gente ver pessoas aqui dizendo, olha, embora eu tinha surto, eu tenho protetor de surto, passou pelo protetor e chegou na fonte. Então, o que a gente fez? Qual foi a expertise da JFA? Fazer uma fonte dupla.
O que a gente chama de retificador é uma fonte que recebe a rede elétrica e gera um carregador inteligente, que vai ficar entre 55 e 57 volts, ele é pulsativo e carrega a bateria de maneira correta. Então, desses 55 e 57 volts, né, que a bateria está ali, eu gero uma fonte dessa tensão para gerar 48 volts, ou menos 48 para o LT. Tá. Qual é a grande vantagem? A bateria é o grande regulador de tensão. Mesmo que venha um surto pela rede e passe pelos protetores de surto, passe pelos protetores internos da nossa fonte, ele dificilmente ou raramente ele vai passar pela bateria. Tá. E aí então você cria uma proteção muito grande para a sua LT, porque você tem uma bateria como um grande regulador de tensão entre a rede elétrica e o seu produto, que é o LT. Esse regulador de tensão, ele fica entre a energia elétrica que está chegando e a bateria, né? Perfeito. Fica no meio dos dois ali. Ele entre a OLT. Vamos de novo. Tá. Você tem um carregador que carrega a bateria. Tá. Dessa bateria, eu gero a tensão de 48 que vai alimentar o OLT. Então, a bateria, se a bateria está boa, ela não deixa a tensão subir. Mesmo que venha um relâmpago, pode até queimar a fonte, mas não queima o OLT, porque a bateria segura. A bateria é como se fosse, aspas, um para-raio, um grande limitador de tensão. Então, legal. Essa foi a grande expertise da JFA em levar isso para um produto para o nosso provedor. Entendi. Entendeu? Então, só para ver se eu entendi agora. É tá a bateria que é o... Que é o chan, que é o regulador. A bateria isso. É o regulador. E como é que era feito, né? Outros projetos, né? Desculpa, gente. Outros projetos. Vamos imaginar o seguinte. Você tinha a fonte alimentando a OLT e a bateria aqui em stand-by. Se a energia elétrica faltasse, a bateria entrava. Então, a bateria nunca estava protegendo o sistema. Ela sempre estava carregada. Sim. Mas o sistema era alimentado pela rede elétrica, né? Através de uma fonte. Então, você não usava o benefício que a bateria te dá como regulador de tensão. Foi o que a JFA fez. O que a JFA fez? Ela colocou o que a gente chama de retificador, né? Na verdade, toda fonte tem retificador, mas é meio que o pessoal chama esse tipo de configuração de fonte de retificadora. O que é? Você pegar a tensão da rede elétrica, retificar, filtrar e jogar em cima da bateria, carregar a bateria, e da bateria você regula e joga para a OLT. Essa é a grande vantagem de você ter um sistema. Não há comutação. É o que chamamos de sistema online. Né? Mesmo que a rede elétrica acaba, a bateria não acaba. Ela está sempre carregada. Então, esse foi o grande diferencial do produto. Tanto que até para a rádio, a gente tinha isso para fontes grandes. Para as fontes de 30 amperes, 40 amperes. O mercado nos pediu para fazer isso para as fontes pequenas, que são 24, 6 amperes, fazer esse formato retificador para proteger os rádios. Sabe aqueles rádios Mimosa, aqueles rádios ponto a ponto, ou que levavam internet para um pequeno grupo de pessoas? Aquele rádio queima muito. Demais. Então pronto, a JFA resolveu esse problema também. Fazendo uma retificadora menor, né, mais baixo custo, mas resolvemos o problema também. Isso quando vem... Geralmente quando cai um raio... Bom, eu tô falando aqui, cara, eu sou bem leigo nessa questão. Tranquilo, a gente quando vai... Quando a coisa queima, então por isso que eu tô perguntando aqui. Quando o raio cai, a gente tá falando ali da torre, o raio caiu. Tá bom. Ele não atinge direto o equipamento então, né? Não tem esse risco de... Ele não atinge direto o equipamento. Ele vem pela rede e vem queimando tudo, é isso? O que tá ligado, né? Porque o rádio, só para entender, né? O rádio tá lá em cima, na casa. Aqui a gente tem o cabo elétrico descendo, entrando na fonte no PoE. Abrigo, isso, na PoE. E aí, a PoE é alimentada, né? E aí a PoE é ligada na rede elétrica. Rede elétrica. Pronto. Isso. Qual o nosso problema? Rede elétrica. Porque a rede elétrica, principalmente rádio que fica em ponto alto, imagina aquele fio distante andando no meio de um pasto, no meio de uma linha. Então, quando há uma descarga elétrica, não necessariamente a descarga elétrica tem que atingir o fio. Só por uma indução desse relâmpago acontecer a alguns quilômetros de distância, aquilo induz naquele fio longo que está andando até chegar no abrigo, e aquilo ali causa um surto de tensão que às vezes é suficiente, às vezes nem para queimar o rádio, mas para travar o rádio. Porque o rádio ele tem a inteligência dele que quando ele recebe um surto de entrada, ele trava.
É como se ele levou um susto, né? Vamos falar assim. Então, é tudo que ninguém quer. O quê? Internet parar. Né? Porque o nosso mercado, a gente descobriu o seguinte: o pessoal não aceita ficar sem internet. Porque criamos uma dependência muito grande, né? Você fica sem linha física, você fica sem televisão, mas sem internet não. Porque hoje, cada dia mais, os serviços de streaming, né? Netflix, Globoplay e assim por diante, cada vez mais a gente vai ficando dependente da internet. E é por isso que eu acho que já entrando num outro assunto, para todos os seus seguidores, os nossos seguidores, vamos dizer assim, hoje você usa tanto de banda. Amanhã vai vir a televisão 4K, o sinal 4K, e você vai querer mais banda para poder atingir mais qualidade. Então, aquilo que já era, às vezes, é isso que eu acho que eu quero até hoje. Não, amanhã tem um recurso a mais, você quer mais recurso, você precisa de mais banda. Então, o provedor ele precisa expandir mais, e ele precisa cobrar mais do cliente também, porque ele está fornecendo mais. Então, é um mercado que eu acho que aquele parque que já está instalado, já vai ser instalado de novo, porque vai precisar de bandas mais rápidas. Entendi. Essa é a sensação que eu tenho do nosso mercado. Entendi. Eu acredito nisso daí também. O negócio vai ser só se expandir, cada vez mais banda, cada vez mais velocidade, né? O que hoje um provedor, dentro do provedor, no seu ver, eu sei que a gente almoçou hoje, você falou que você tinha um provedor que era um case, que vocês testavam produtos, né? Mas quais são hoje os erros mais frequentes que vocês encontram no provedor quando eles liga para saber de uma fonte ou querer comprar uma fonte? Acredito que ele explica ali o cenário que ele vai usar, né? E com certeza sempre tem alguns erros ali, né? Quais são os erros frequentes que o pessoal comete? Olha, é perigoso falar isso, é difícil falar porque todo mundo, assim, eu já vi pessoas o seguinte, pegando uma fonte nossa de 48 e ligando uma bateria de 12 e colocando o carregador, para vocês entenderem, uma fonte 48 ela precisa de 4 baterias em série. Então eu já vi pessoas falando que a fonte estava com problema, que toda vez que ligava a bateria, a fonte desarmava. Na realidade, a bateria era uma bateria que ele estava usando de 12 volts e entrando 55 volts nela. Uma bateria de 12. Aí a bateria virava como se fosse um curto, né, e desarmava a fonte. E ele não sabia o que acontecia, achava que o problema estava na fonte. Então, assim, nós temos pessoas que têm um grau técnico para esse tipo de instalação muito baixo, como temos pessoas que têm um grau alto. Vamos dizer o seguinte, às vezes as pessoas pecam muito no aterramento. Por quê? O aterramento em um local, ele deveria ser medido. E se não for medido, ou pelo menos testado. Você pega uma fase, né? Uma dica aí, gente, pega uma fase, coloca um aspirador de pó, ou uma furadeira, alguma coisa que consome aí 1.000, 2.000 watts e usa um lado da tomada na fase e o outro lado da tomada nesse aterramento que você fez. Você tem que conseguir fazer um furo com a furadeira ou ligar o aspirador e ele puxar forte. Isso significa que o seu aterramento está com baixa impedância. Então, quando houver uma descarga elétrica, você sabe que esse aterramento vai absorver o relâmpago. Então, a primeira coisa, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender sobre aterramento e acham o seguinte: coloca uma haste lá e está tudo bem. Não está tudo bem, principalmente se o terreno for arenoso. Então, essa é uma dica que eu dou para o pessoal. Aterramento, muito bom. Um sistema primário de proteção de surtos, né? Tem vários fabricantes aí de protetores. Coloca fora, na entrada de energia do abrigo, coloca um protetor de surto aterrado, com fio grosso, que vai para as hastes, para você já fazer um sistema aí vamos dizer, se vier um relâmpago, você já tem um sistema primário para poder segurar. O resto, a fonte, a bateria, vai segurar. Mas esse primário aí é o que eu determino. Isso. Temperatura, né? A gente vê muito assim, abrigos muito fechados, e aí às vezes aquilo ali fica um forninho lá dentro. E às vezes o equipamento não para, gente, mas ele cai performance, porque o microcontrolador ele é inteligente. Quando o microcontrolador começa a aquecer muito, o que ele faz? Ele diminui automaticamente a velocidade do clock dele, para ele gastar menos, ele não se queimar, senão ele vai sair, né? Vai se deteriorar. Então, e pode até queimar. Então, o que ele faz? Ele diminui o clock dele para ele gastar
para ele consumir menos potência. Então o que acontece? Tudo cai. Você tem um monte de gente de pendurado nesse horário, cai. Então a temperatura é algo que o semicondutor ele é muito sensível à temperatura. Então fica uma dica aí, olha, mantém temperatura baixa. Isso é importante para o sistema e para a longevidade de todos os equipamentos. Um ar-condicionado já resolve. Ar-condicionado resolve, mas como você tocou no provedor pequeno, o cara que é pequeno, que tem um rádio, ou que tem um popzinho lá no alto do morro, tal, às vezes assim, eu já vi provedores que tem 200 clientes, Sim. então assim, às vezes manter um ar-condicionado ligado lá é caro para ele. Né? Nós estamos dando, gente, a gente está fazendo um leque geral. Sim, então, mantém pelo menos uma ventoinha, né? Tirando o ar quente. Entendi. Enfim, coloca um time para ela funcionar, sei lá, de 10 da manhã até as 4 da tarde. Nós estamos num bate-papo aqui para poder... Sim, é um bate-papo. Tipo assim, às vezes não é nenhuma decisão que eu estou dizendo aqui técnica, mas é uma gambiarra, mas que vai funcionar, entendeu? Sim. Diminuir a temperatura no local. Sim. Né? Equipamentos que esquentam mais, põe na parte de cima, equipamentos que esquentam menos embaixo, senão o de baixo vai esquentar o de cima e isso é problema. Então, temperatura e energia é algo que você... Olha, se você cuidar disso, a chance de você ter problema é muito pequena. Entendeu? Entendi. Energia e temperatura. As duas coisas andam casados. Não adianta ter temperatura alta, o sistema vai começar a parar. Vai começar o tempo todo uma coisa, ficar lento. A gente chegou com o carro aqui, a gente ia falar do alarme ali, o pessoal falou, não vai funcionar por causa da estática aqui, que é muito forte. Na realidade é o seguinte, não é bem uma estática. É porque a gente, na linha de som automotivo, nós fabricamos um controle remoto. E o nosso controle remoto, um dos grandes diferenciais é que ele tem 10 vezes mais potência do que os outros do mercado, e isso faz com que ele, se um cliente nosso estiver usando ele, o outro não consegue usar, entendeu? Porque ele é muito forte, ele abafa o outro. Então o que aconteceu com você aqui, uma curiosidade ele chegou com o carro, foi usar o alarme dele, mas o alarme nosso aqui abafou, foi isso. Foi isso. E aí é isso que eu ia perguntar, isso dentro de um provedor pode acontecer também? Alguma coisa estática interferindo? Pode. E o que poderia ali, por exemplo? Ok, olha só. Optar por equipamentos que tenha carcaça de metal. Se você olhar as POEs da JFA, as réguas POE, todas são de caixa metálica. Não é caixa plástica. E isso vale para suíte, vale para tudo. Porque imagina que você tem trilhas lá dentro. Se você tem trilhas compridas, e foi muito bom você tocar nesse assunto, porque até um controle remoto, dependendo da potência que ele tem, aquela trilha vira uma antena. Se aquela trilha vira uma antena, ela começa a ter uma diferença de potencial, uma tensão induzida nela. Hoje, os microcontroladores estão na casa de 3,3 volts. Né? 3 volts. Então, qualquer tensão que você coloque ali, aquele microcontrolador pode entender como nível lógico 1, porque induzir uma tensão e ele travar. E isso, gente, é muito legal porque dentro de um provedor você tem fontes de alimentação lá, fonte chaveada de alta potência. Então você tem um campo eletromagnético ali irradiado grande. Então vale a pena optar por produtos que são blindados. E sempre o rack aterrado no chão para você ter um zero, né? Um ponto de estabilidade em todo o sistema. E esses racks que já vem o aterramento nele mesmo. Acho que você já viu. Sim, não sei se você já vê um parafusinho para você fazer o aterramento. Ok, aquilo é a conexão sua ali. Tá ok. Mantenha aquilo ali. Garanta que aquilo ali... sempre alguém vai lá dar um reaperto, porque o oxigênio, principalmente em regiões litorâneas, você tem uma ação da oxidação muito grande, né, por causa da maresia. Então, assim, sempre estar verificando. E aí existem alguns produtos, mas assim... Até um silicone, depois que você faz aquela junção ali, você pega uma bisnaguinha de silicone, coloca ali em volta para o oxigênio não invadir ali. Entendi. E você cancelar a oxidação daquele rack. Porque se ele enferrujar, você também perde conexão. Entendeu? Então, são só algumas dicas aqui, gente. Na verdade, a gente está falando pequenos muito... macetes, né? Que o cara instala ali, foi o que eu falei, ele não sabe. Ele não sabe, que nem essa minha dúvida aí do... Eu achei interessante aí do campo magnético, né, para essa questão, se isso poderia afetar no provedor. Às vezes tem provedor que pode tá sendo atingido por isso também, não sabe, sofrendo alguma coisinha ali, né? O que eu ia perguntar também é,
Você já ouviu falar no PECPOM? Não. Ah, ainda tô nem... Pode falar, diga aí. PECPOM não, né, galera? Cara, já ouviu sim, com certeza. Sim, já ouvi, mas não sei o que é. É um switch. Ah, um switchzinho. É um tá. switch que você alimenta por PoE também, de dentro da, Sim, já da sei casa o do que cliente, que o pessoal vai cascateando. Isso é lá de trás. Lá de trás, é. Uhum. Eu fiquei pensando, pô, vocês são feras nisso, né? Hoje a gente já tem alguns suítes bem bacanas, assim, pack suítes bom mesmo. Sim. Né? Vocês nunca pensaram em entrar nessa linha ou já entraram também? Não, a JFA, nesse momento a gente está na linha, a gente lança... você vai conhecer 2 lançamentos aqui, gente, já dando um spoiler rápido aqui. A gente criou um gerenciador de fonte redundante, que é para possibilitar você colocar mais uma fonte dentro do provedor e você usar apenas um banco de bateria e você ter uma fonte redundante. E ainda você vai tem alguns recursos que a gente vai comentar um pouquinho. Você pode conseguir deixar uma fonte desligada e a outra ligada. E aí isso é legal porque você garante que aquela fonte desligada, ela inclusive está aterrada. Então a gente precisa criar redundância no POP, que é o que o mercado tem nos pedido. A gente tem um quadro de corrente contínua também que eu vou apresentar para vocês. E até o final do ano vem uma linha de inversores senoidais, senoidal de 1.500 e 3.000 watts. Certo? Uma linha bem legal, gerenciável, com toda a tecnologia da JFA. Né? A JFA tem 18 anos e a gente só trabalha com eletrônica de potência. Então a gente se especializou muito em fazer produtos robustos e que dão aquilo que promete. Né? Então, assim, e aí a JFA está migrando, né, para a linha de potência também. Eu entendo que é o seguinte, o mundo ele vai mudar a matriz energética. Né? Cada vez mais rápido vai ser a migração da plataforma hoje de petróleo para uma plataforma de elétrica, né? Carros elétricos e mais coisas. E não tem energia para isso. Né? Se você olhar, nós já estamos com ameaça de apagão. Né? As termas estão ligadas aí, não sei quantos milhões de litros de óleo diesel gastos por dia para manter o Brasil e economizar a água das hidrelétricas. Então, assim, essa conta ela vai ficando cara. Então, vai chegar o carro elétrico, porque hoje o carro elétrico é caro, mas é uma questão de tempo para ele. Vai chegar o preço baixo, né? E a hora que isso chegar, você vai chegar em casa e vai querer ligar na tomada o seu carro, ou no seu trabalho, ou no estacionamento no centro da cidade, e vai ter que ter uma energia para isso. Se hoje eu já não tenho energia para cuidar do país, né, daquilo que já existe hoje, imagina amanhã quando o petróleo diminuir e eu for usar energia nos carros. Né? Então aí vai estar com maior problema. Então, onde é a pegada? É a linha de painéis solares. Né? Eu acho que é muito melhor o painel solar, inclusive, do que a energia eólica. Embora a eólica você tenha ela à noite, numa situação maior, mas ela causa algumas coisas também, tipo ela cria vibração, zumbido, o ambiente onde tem o eólico afasta passarinhos, porque você mexe no ecossistema por causa daquele zumbido. Eu não sabia não. Sim, não sabia tem. Tudo tem prós e contras, eu sei que é muito grande lá, aquelas hélices, inclusive onde eu moro em Sorocaba, fabrica. A gente pertinho lá a gente consegue Mas ver. assim, há uma, não sei se já resolveram isso, mas há um zumbido gerado pela hélice, que aquilo ali, que é pelo atrito do vento com elas, que aquilo ali cria um zumbido e afasta passarinhos do local e tal. O painel solar também tem problema. Até tinha uma usina da Kyocera na Califórnia, que a cada 4 minutos matava um passarinho, porque o passarinho passava em cima, e aí seria como uma reflexão do sol lá e o passarinho caía queimado. Ô, louco! Entendeu? Tipo uma lupa quando você põe no sol, assim. São curiosidades, né? Até tem uma historinha dessa história. Histórias até para vocês, gente. Tem uma história que a Kyocera propôs castrar um bocado de gato. Matar um bocado de gato, alguma coisa assim. Porque aí o gato come o passarinho. Então, se você diminuir o predador, compensava um pouco os passarinhos que estavam morrendo. Não, mas, é história. Mas aí é isso. Mas então, é verdade? Assim, é verdade. Que doideira, cara. Era a maior usina lá na Califórnia. Bom, mas isso aí, gente,
É. Mas hoje a tendência, o que que é? É você gerar sua própria energia. Sim. E aí eu ia perguntar, né? Eu estou acompanhando a movimentação do mercado de painéis solares, né? Muitas empresas estão se adaptando a painel solar, estão Isso. trazendo. E eu já conheço uma empresa que ela vai vender para o provedor e instalar para o cliente final dela. Né? Estão desenhando tudo isso, mas já é certo e vão fazer. Aí eu ia perguntar, a JFA também... Sim, a gente tá vendo esse entra o ano mercado? que vem na linha de controladores de carga, né? O MTTP, que é o controlador de máxima eficiência. E a gente tem alguns produtos, uma sequência de produtos até chegar em inversores on-grid, né? Que é aquele inversor que você gera energia e devolve ele para a rede elétrica em fase, né? Fase com a rede. Então, assim, existe uma sequência nos próximos 2 anos aí para a empresa que a gente tem mapeado. Legal. E assim, eu queria, né? Você está vindo agora para conhecer o gerador, 2 produtos novos aqui. Vai precisar voltar. Talvez esse ano ainda para poder ver o inversor. O inversor é muito legal, tem algumas novidades boas também Legal. nele. E enfim, há uma sequência de coisas aqui, de produtos e... Hoje a JFA, ela tem alguma coisa para o surto dentro da casa do cliente também? Não. Protetor de surto a gente não fabrica. Mas dentro da nossa fonte, isso vale dizer, a fonte ela tem um protetor muito eficiente. A gente tem o que a gente chama de Surge Arrest, que é um protetor a gás, que é muito eficiente, muito forte. Aliado a isso, a gente tem uma linha de protetores que a gente chama de protetores Y, que é quando há uma diferença entre fases, fase e neutro, esse protetor Y atua. E os varistores. E além de uma linha também de indutor de retardo. Então, por si só, a nossa fonte ela já tem uma proteção interna muito eficiente. Está muito além do varistor, do simples varistor que tinham. Né? Hoje a gente tem muito mais dentro da nossa fonte. Então, a gente já protege mais. Além do máximo que é a configuração dela, que tem as baterias, que já faz toda a proteção, e a fonte em si. O que eu posso dizer? A nossa fonte pode dar defeito, mas a OLT do cliente não. Entendeu? Isso é por isso que, olha só, esse produto que a gente está trazendo, que é um gerenciador de fonte redundante, ele é muito legal, Thales, porque ele tem a seguinte situação. Você pode colocar 2 fontes nele, e ele tem 2 modos de operação. E um módulo, que é o módulo 1, ele deixa uma fonte ligada e a outra completamente desligada, porém, a tomada dela e as saídas dela aterrada. Então, mesmo que venha um surto pela rede elétrica, você pode até queimar a fonte principal, mas a outra ela está desligada. Seria como se você tivesse ela guardada no seu almoxarifado. Top. Entendeu? Então, essa é a grande vantagem. As fontes, né, gente, por ser redundante, elas não ficam trabalhando juntos. Você tem até esse modo, modo 2, que você pode deixá-las trabalhando juntos. Mas a gente recomenda o módulo 1, que é uma fonte ligada e a outra completamente desligada. E caso haja queima dessa fonte principal, ela aciona a reserva e te comunica através do gerenciamento que a fonte principal está com defeito e está operando em fonte reserva. Então você passa a ter uma informação para poder, no seu tempo, ir lá e substituir essa fonte. Hoje vocês têm integração com sistemas de monitoramento? Tem com SNMP, sim, sim. A gente até Telegram hoje, né? O pessoal fica pelo Telegram acompanhando. Que aí você consegue disparar mensagem pelo Telegram, né? O sistema faz isso. O Open Manage, tem vários sistemas aí de monitoramento que conseguem fazer isso. Legal. Tá bom? Para a gente finalizar, eu queria pedir uma receita de bolo aqui agora para você. Ah, é? Nossa! É importante, né? De chocolate. Não. Eu sei que assim, cada caso é um caso. Do sul ao nordeste é totalmente diferente. Situações climáticas, temperatura, umidade do ar, vento. Tá. Tudo, né? Concessionária elétrica, tudo é diferente. Mas tem uma pequena receita ali da JFA vou falar para o pequeno. Pequeno, 2.000 assinantes ali, vai. Que geralmente o cara tem o quê? Ele tem a OLT dele, independente de qualquer marca, a OLT dele. 1.024 clientes, vai, 1.000 assinantes. Que é só a OLT, uma CCRzinha ali. E o que mais, Rafa?
Só, de equipamento só, né? E o link, né? E o link. Geralmente ele só tem isso. A OLT, a CCR e o link. Tem não uma receita, mas tem é ideal para essa sua receita isso daqui. Esse tanto de bateria, esse tanto de fonte. Olha só. Eu vou dar várias... a receita vai ter que ficar um pouquinho mais longa. Vamos lá. A nossa fonte, né, ela inovou também que ela tem um sistema que o cliente ele verifica a autonomia das baterias remotamente. Então ele sabe quanto tempo dura as baterias dele lá. Então, vamos lá, no caso de uma falta de energia elétrica. Como você falou que é do Oiapoque Chuí, né, vamos falar assim, né, os extremos aí, um dos extremos aí do Brasil. Então, falando de Brasil inteiro, primeiro, você tem que saber quanto tempo você normalmente fica sem energia elétrica. Tem locais que, não, em 1 hora já volta. Capital, em 1 hora já está voltando, 2 horas no máximo. Sim. Agora, tem interior aí, Maranhão, onde redes... Aquela cidade lá, pô, que ficou Amapá. Amapá, nossa, lá foi mais grave ainda. Vocês têm cliente lá também? Tem cliente, tem no norte. Porque não tinha energia, Não né? tinha. Não tinha nem como carregar, e tinha que ser o grupo gerador. Mas vamos lá. Tá. Olhando para essa situação aí, vamos pensar numa cidade. Olha, normalmente eu tenho quedas de energia que eu fico 5 horas lá. Então, primeiro, vamos ter uma autonomia de 10 horas, para ter uma folga. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar o seu sistema, colocar lá um banco de bateria, vamos lá, um banco com baterias de, vamos supor, de 40 amperes e checar a sua autonomia. Ok, ela atendeu aí pelo menos 2 vezes a média do que fica sem energia? Ok. Vamos usar uma fonte retificadora. Eu sempre dou a dica para todos. Utilize, né? Se você perguntasse aqui, qual é a receita de bolo? Onde você colocaria agora? Primeira coisa, coloca alimentação online. O que é uma alimentação online, gente? Né? Você liga na rede elétrica, vamos supor que você precisa de 127 volts. Né? A JFA ainda não tem a solução, ela vai ter no final do ano com o inversor. Então você pega 127 volts, coloca um carregador de bateria, esse carregador vai para cima da bateria. Da bateria, você gera 127 volts ou 220 através de um inversor senoidal e alimenta o seu computador. E alimenta aquilo que você precisa de ter energia alternada dentro do provedor. Isso é um sistema online, porque você tem uma bateria em série com o sistema. Então, no caso de uma falta de energia elétrica ou uma rede instável, o que quer que seja, a bateria é o seu regulador. A bateria é sua caixa d'água, é sua constância. Então, primeira dica, sistemas online. Você não quer ter problema, sistema online. Entendeu? Essa é a frase aqui, ó, sistema online. Sistema online, ok. Tá, então, agora vamos lá, a segunda dica lá da questão das baterias. Eu não vou, como tem um sistema lá, eu poderia dizer, põe uma bateria de 40 amperes, o sistema vai estar gastando mais ou menos 5 amperes hora, então você teria aí uma autonomia aí, vamos dizer aí, de 8 horas. Né? Então aí divide por 2, porque a gente nunca esgota uma bateria, sempre deixa a coisa redundante com 50%, então você teria 4 horas. Se 4 horas for um bom sistema, se for um bom tempo para você, ok, uma bateria de 40 amperes. A bateria não pode esgotar, né? Não pode. A nossa fonte ela tem essa proteção, tá? Mas esgotar a bateria é você criar sulfatação nela e ela não volta mais como era. Tá bom? Okay. A bateria tem 2 problemas, né? Pouca carga faz sulfatação nela e muita carga nela, tensão muito alta, cria eletrólise. Então, assim, a bateria é algo sensível, tem que estar ali, olha. Você tem que estar dentro da faixa de uso dela. Então, vamos lá então, né? Você pediu a dica. Uma fonte no break aí de 30-15, né? Ela 30 amperes de saída e 15 de carregamento para você ter folga, né? Embora, se você não usa os 30 amperes de saída, transfere-se isso automaticamente para o carregador. Então, fonte ok, uma 30-15. Bateria 40 amperes, estacionária. Gente, não coloquem bateria automotiva. Por quê? A bateria automotiva vai durar 6 meses. Porque a bateria estacionária, ela é uma bateria preparada, pelo próprio nome diz, para ficar parada, estacionada, né? Vamos dizer assim. A automotiva não, ela precisa estar sendo sacudida, né? Falando o português bem claro. Você não vai ter uma bateria sendo sacudida lá, então
você precisa ser uma bateria estacionária ou de gel, né? A de gel também é uma estacionária. Então, assim, essa é uma primeira dica. Dura quanto tempo? Olha, tem baterias de marcas aí que dão 5 anos de garantia. Legal. Vamos colocar aqui 3 anos, 4 anos, né? Tempo, E é bastante tempo. Eu sugiro que sempre monitore a tensão dela. Se alguma tensão da bateria daquele banco série tiver ficando desbalanceado, pega as baterias do centro e coloca elas na ponta, e as da ponta vão para o centro. Você ajuda a balancear o sistema. Ah, é? Tem até... Tem umas dicasinhas, né? Por que isso, gente? Por mais que o sistema esteja em série, a bateria não descarrega igual, certo? Normalmente as baterias do centro do banco descarregam primeiro do que as da ponta. Se é um sistema que sempre você está usando, ele está descarregando, está faltando energia, começa a criar um desbalanceamento. Um exemplo, as baterias da ponta às vezes estão com 14 volts cada uma, e as do centro estão com 13. Então as de 13 nunca estão carregando completamente, então elas estão criando sulfatação. E as da ponta, que fica com 14, às vezes 14,5, elas começam a criar eletrólise. Então, para resolver esse problema, pega as baterias, né, a cada 6 meses, as 2 baterias da ponta, põe ela no centro, e as do centro põe ela na ponta. Entendeu? Entendi. Aí as da ponta vai... Aí elas vão fazer o caminho inverso, né? As da ponta que estavam muito cheias, elas começam a compensar ficando no centro. E as do centro que estavam mais descarregadas, elas começam a se carregar mais na ponta. Então você cria um balanço. Entendi. O que vai determinar isso? Com um simples multímetro, você vai lá e mede a tensão nas baterias. Se elas tiverem mais do que meio volt desbalanceada, né? E o que é isso? Vamos supor que você mediu na primeira 14, na outra você mediu 13, já está ruim. Caramba. Entendeu? Então aí você vai e faz essa manobra lá. Tá bom? Entendi. Isso são dicas, gente. Macetes, Parece coisa né? macete, coisa para conseguir com que a bateria dure muito tempo. Importantíssimo, cara. Bateria é um negócio, é o seguinte, se você tratar ela bem, ela dura até 5 anos. Mas se você tratar ela mal, 6 meses você perde ela. Entendeu? É assim, ela tem que estar correta. Com o sistema da JFA, é isso? Era a chave aqui, pessoal. Dele também é do seu carro, se não me engano. Ah, tá. O avião tá voando, gente. Desculpa aí, olha. Tá legal. Desculpa aí, gente. Imagina, Vamos lá. que isso. Porque deixar o pessoal esperando, né? A gente tá aqui porque gravando, o pessoal tá indo isso, embora e agora ali. o pessoal vai embora. E E aí- hoje é sexta-feira, gente. Hoje é sexta-feira, né? Sextou. Sextou. E hoje ainda a gente vai fazer uma gravação ali falando, né, dos lançamentos mostrando da os lançamentos JFA. aqui. Esse podcast sai depois dessa gravação, né? Pra não dar nenhum... Ou sair antes, talvez, mas pra não dar nenhum spoiler. Certo? Beleza. Né, Mas é pessoal, tranquilo, entender. não tem problema. Nessa, eu queria... Da questão do sistema de vocês, né? De monitoramento. Eu lembro que você falou, da última vez que eu vim aqui, que ele era um sistema, assim, que... Ele, literalmente, ele trabalha sozinho nos locais onde... os POPs remotos, né? Sim. Você falou que ele faz a troca ali inteligente para a bateria, gasta a bateria, porque tem que gastar a bateria, né? Você falou. Ele gasta tá. e depois ele volta de novo. Ele mesmo cuida da saúde da bateria, não é? Isso. Olha só. Na realidade é o seguinte, a JFA criou o sistema de teste de autonomia à distância. Né? Então, qual que é a vantagem desse teste? Nós somos pioneiros nele. Porque você instala um sistema e você acredita que lá está dando 4 horas, 5 horas de autonomia. E à medida que a bateria vai envelhecendo, que hora que você testa? Você só testa na hora que acaba a energia elétrica. Isso não existe. Né? Opa, a bateria lá está ruim. Então a internet caiu daquele grupo de pessoas. Isso não existe para o sistema de internet. Então, vamos voltar então. A JFA criou um sistema que remotamente você, pela página da fonte, você entra no teste de autonomia. E aí o que ela faz? Ela desliga a rede elétrica e fica só na bateria. E a bateria começa a descarregar, e a hora que a bateria chega a 40%, a 20% de carga, ela religa a energia elétrica e trava o cronômetro. Aí você sabe, por exemplo, no teste que eu fiz, a autonomia foi 6 horas, um exemplo. Tá. Ok. Aí, e você fica registrado isso na página. Toda vez que você entra lá, você tem há quantos dias você fez esse teste e quantas horas ele durou. E aí o que acontece? Passados 2 meses, 3 meses, você repete esse teste.
E aí você verifica, se de 6 horas, às vezes ela caiu para 5, opa, está envelhecendo. Mas qual é a grande vantagem? Lembra que essas baterias estão paradas lá? Se é um local que cai pouca energia elétrica, a bateria está sempre carregada. Então, o que acontece? Quando você cria uma descarga controlada, que é isso aí, que é o teste de autonomia, você descarrega a bateria até 20% e carrega ela novamente. Meio que, eu vou falar uma coisa bem bobinha assim, mas você cria um desconforto na química dela. Entendi. Então você tira o que a gente poderia chamar de efeito memória da química dela. Então você é como se você pegou uma garrafa de Coca-Cola e balançou ela. Você descarregou e carregou. Que é similar ao que acontece no nosso celular. A gente não mantém um carregador ligado no celular o tempo todo. E a gente também evita descarregar a bateria completamente do celular. A hora que ela chega, o recomendado é ela chegar a 20% e eu já coloco ela para carregar até 100%. Então eu estou criando isso, né, essa situação na bateria. E aí você fazendo isso, você aumenta a longevidade das suas baterias. E bateria hoje é muito caro, né? É algo assim que o provedor às vezes tem que trocar um banco de... Imagina um provedor que tem aí 50 torres. Cada torre tem 4 baterias. Vai fazendo a conta, entendeu? Existe dessas baterias de lítio ou não? Tô falando... De lítio? Existe lítio, mas aí o preço vai subindo, né? Tá. Elas são melhores? Elas duram mais, sim. Tá. Mas aqui, as baterias hoje, nossa, tem marcas aí que oferecem até 5 anos. Tá mais... eu diria que nem é tanta qualidade da bateria, sim a qualidade da carga da bateria. E a JFA introduziu para o mercado o sistema de carga inteligente, que nós trouxemos lá do mercado de som automotivo. Que a gente já tinha essa tecnologia lá e trouxemos para o mercado de provedor, justamente para você ter uma vida útil maior na bateria. Então, repetindo, não é tanto a química dela, o tipo da bateria, é mais a qualidade da carga e recarga que você faz da bateria que vai limitar a vida útil dela. Entendeu? Então não se preocupe em colocar uma bateria de lítio. Se você colocar uma bateria de lítio e carregar ela errada, você vai perder ela como você vai perder uma de chumbo. Entendi. Tá bom? O negócio Então é o seu cuidado com... Isso. Com a bateria. O fabricante ele já te dá a garantia dela. Entendeu? Ele já fez os testes e funciona ali. Carregue ela certinho. E aí você pergunta, quantos anos de garantia? Se o cara te dá 1 ano, é porque ele já está apertadinho lá. Ah, não. Se o cara te dá 2 anos, é porque ele testou a bateria 2 anos. Porque ninguém fica dando garantia daquilo que não pode cumprir, né? que vai. E vale a pena colocar aqui, gente. JFA, troca expressa. Né? Nós damos garantia de 1 ano e troca expressa durante esse 1 ano. Caraca, troca expressa. Como que é essa troca expressa? Deu problema, vai lá e pega uma Já nova. troca, já. Isso. O índice nosso é menor do que 1%. Caraca. Entendeu? De problema. Tá Então, vazio ali a manutenção. é melhor eu resolver o problema do nosso cliente do que eu ficar criando... A gente verificou no mercado, né, e fez pergunta. A gente viu alguns fabricantes que dificultam tanto, mas tanto a vida do cliente na hora de fazer uma manutenção, que vou te contar uma coisa, aquela garantia lá não serve de nada. Porque assim, não cobre poeira, não cobre desgaste do componente, não cobre isso, não cobre aquilo. Sabe aquele negócio de que você lê assim e fala assim, parece até contrato de cartão de crédito, Sei. entendeu? Sei. Que negócio que você leva, nossa senhora, isso que eu tô... Deus permita que eu nunca tenha que usar isso aqui, porque não vai dar certo. Não vai... Entendi. A JFA simplificou isso. Como o índice é muito baixo de problema, deu problema, troca expressa. Troca entendeu? na hora. E aí é menor do que 1%, então isso passou uma grande tranquilidade aos nossos clientes e tem dado certo. Os clientes têm, graças a Deus, têm ficado satisfeitos e eu acho que a gente tem que levar isso, levar soluções, levar facilitadores para os clientes. Essa é a nossa ideia. A gente não é perfeito, mas assim, quando a gente erra, a gente pede desculpa, arruma e vamos continuar oferecendo coisas boas para o mercado. Mas vocês estão benzão, cara, porque todo mundo fala bem aí da JFA, inclusive do último vídeo que a gente fez lá, testando ali. Pegando varivolt, variando, oscilando a varivolt, tensão e tal. O pessoal endoidou naquela... Era uma fonte, né? Era uma fonte, que isso. tava cuidando A fonte ali, né? no break. A fonte no break, né? Isso, ela ligava, desligava e tal. Falou muito bem, falou, é isso que eu preciso aqui no... A maioria era o pessoal do interior, né? Do interior, para ficar nos POPs remotos. Talvez para cuidar daquela... a energia suja que você comentou, né? Isso. Energia suja. O que seria essa energia suja? O que é uma energia Energia suja? que varia, energia que não é constante.
Sabe aquela coisa que sobe e desce, aquilo Isso ali... é muito comum. Isso é muito comum. Até na nossa casa, só que a gente não percebe. Não, quando a gente mora na capital, a Tá. energia é tratada. Sim. Né? Mas assim, vamos explodir isso, interiores, onde você tem uma linha muito longa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico, gente. Vamos pegar aqui que eu já vi no Nordeste. Uma casa tem lá bomba d'água, certo? O motor. E aí, essa mesma rede está alimentando uma fonte que está alimentando um provedor. Mas ele tem bomba d'água. E aí ele liga essa bomba. E quando ele desliga, existe uma força contra a eletromotriz muito grande, porque aquele motor está girando. Então, eu já vi, tipo assim, a energia está, um exemplo, 200 volts. Quando desliga o motor, ela vai para 240, num pico e volta. Com a energia da concessionária. Porque o cabo é longo, está longe do transformador e você tem um motor ligado nela. E dependendo do tamanho do motor, você cria uma estabilidade na rede que para você está tudo ótimo. Mas o que o equipamento está sofrendo, você nem imagina. Então, energia é a parte mais sensível. Eu vou dizer aqui, olha, a parte mais sensível do provedor, energia. Cuida da sua energia, que você vai ter vida longa. Né? E lembra do sistema online? O que é sistema online? Pega a energia da rede, retifica ela e vai para cima de uma bateria. A bateria purifica, seria como se fosse um filtro. É um filtro, né? Você purifica aquelas oscilações. A bateria absorve aquela oscilação. E aí você pega a energia limpa para alimentar o teu provedor. Então é isso que é a energia suja. Entendi. Que não é o problema da capital, tá? Não faça isso não meça pela energia da sua casa. Tá bom. Essa é boa, porque tá toda cuidada aqui na capital. O problema é quando você vai para o interior, Muita linhas gente compridas. do interior falou. Sim. Muita gente. Então, gente, essa é a parte mais sensível e essa é a parte onde você queima o teu provedor, queima os produtos que estão lá. Né? Entendi. Lembra que nós começamos falando de energia, aterramento, Sim. temperatura. É um conjunto de coisas, né? Que vão te deixando mais confiável, mais estável. Então é isso aí. Cuide da energia do seu provedor de internet, né? Total. Isso mesmo. E, pô, Flávio, queria te agradecer pelo papo. Legal, mais gente. uma vez aí, esse bate-papo, né? A gente tem uma gravação. Finalizando essa gravação agora, a gente tem mais uma gravação ali agora. Que vamos mostrar em detalhe os produtos que a gente está lançando. Sim, então assistam. Se você viu aqui essa live, esse vídeo, ou tá ouvindo aí no carro, no Spotify, nas plataformas de áudio aí, vai lá no canal Loucos da Telecom e assiste todos os nossos vídeos com a JFA. Também visita lá as mídias sociais da JFA para você conhecer, né, todos os produtos. E só te interrompendo, comentem lá no Loucos. Eu leio aqueles comentários, eu leio todos, entendeu? Então, assim, se tem, sim, porque, poxa, alguém se deu o trabalho de escrever algo ali daquilo que a gente falou aqui, é o mínimo que eu posso fazer, ler. Né? É um respeito àquela pessoa e a todos, né, do seu canal. Então, se há algo que não está bom, se há algo que precisa ser melhorado, se há um produto a ser criado, porque a gente né, fica muito confinado dentro da empresa. A empresa toma muito tempo da gente, a gente não viaja tanto quanto você, que está rodando, que já me contou que vai aí para o Caribe, para Maldivas, para não sei o quê. Né? Esse é um menino viajado, viu, gente? Piauí. Né? Essa é a minha Maldivas. Ele resolveu fazer sauna, né? Entendeu? Brincadeira, gente. É só para divertir aqui, para não ficar essa coisa cansativa de falando. Mas olha, nós, a engenharia da JFA, a gente tem uma equipe muito bacana aqui. A gente gosta de fazer projetos. Então, aquilo que for preciso, aquilo que o mercado estiver precisando, tem um produto que vai estar saindo em janeiro que vai entrar de 20 a 30 volts e ele entrega 24, porque tem painéis solares, tem pessoas que ligam no painel solar e o painel solar oscila, né, a tensão natural, e aí, mas o equipamento precisa de uma energia constante, de 24 volts constante, porque em 26 volts o equipamento já desliga. Então, pediram isso pra gente, a JFA está fazendo. Da mesma forma, em 48 volts. Né? Tem equipamentos que precisam de uma tensão regulada em 48, e quando você usa o painel solar, a tensão lá vai estar de 48, às vezes 47, até 58, 60 volts. Então, aquilo ali desarmaria o equipamento. Pediram pra gente uma fonte, né, vai usar a plataforma do conversor DC-DC, onde vai entrar essa tensão e ela vai sair regulada. Então,
Onde eu imaginaria isso? Nunca. Mas quem é que pede o produto? São vocês. E aí escrevam nos comentários aí. Por favor. E aí eu prometo a vocês, eu vou ler todos, entendeu? E aquilo que a gente houver uma relevância e uma possibilidade da JFA fazer, a gente vai fazer com o maior prazer. Por Tá favor, bom? então comente aí e comenta também nas mídias sociais da JFA, liga aqui, Sim, né? Faça sim. o contato, pega o telefone, né? O pessoal às vezes acha que é difícil você falar com o fabricante, que são inacessíveis. Não. Nossa, Muito hoje pelo contrário. mudou isso, gente. Tá tudo muito simples. E outra, quando você veio aqui, a JFA estava expandindo a sua rede de distribuição. Hoje nós estamos em mais de 50 distribuidores no Brasil. Então, tá fácil chegar na JFA. Tá fácil. Sim. Lembrando, a JFA ela sempre atende distribuidores. A gente não faz venda direta. Essa é a única coisa que eu não consigo. Se ligar alguém aqui e disser: "Ô, me vende?" Não vendo. Mas a gente indica. Onde você está a região, a gente indica os distribuidores da região. Mais A próximo. JFA é 100% distribuição. A gente distribui porque a gente entende que é o distribuidor que consegue atender bem o cliente dele. Se a JFA se metesse a isso, a gente não iria fazer um trabalho bom. Entendeu? E às vezes a internet do cliente está parada, o provedor está parado, ele precisa sair correndo ali, pegar uma fonte, pegar um produto, ir lá substituir, colocar. E quem vai fazer esse apoio é o distribuidor, porque ele é local. Então, Sim. assim, a gente entende, a JFA entende, a parte comercial entende que o distribuidor nunca vai acabar. Pode criar a maneira online que tiver, né? Mercado Livre, qualquer tal, mas o presencial, esse nada substitui. E é isso que a gente reza e respeita. Tá bom, Exato. gente? Alô, distribuidores do Brasil, entre em contato comigo aí também. Boa. Então, Flavião, Legal. cara, valeu mais uma vez. Prazerão. Lucas, obrigado você que assistiu ou que tá aí no carro ouvindo aí ou em casa ouvindo esse podcast, esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e assistam os próximos vídeos aí com o pessoal da JFA. Eu tenho um grupo aqui, só rapidinho aqui, eu tenho Claro. um grupo de formandos lá da Escola Técnica de Eletrônica, chamada Dinossauros lá da ET. E aí, sempre que eu apareci aqui, eles comentam lá. Então eu quero deixar um alô legal, especial cara. para eles. São dinos lá formados. Dinos da ET? É, Um dinossauros grande da salve ET. aí pros dinossauros da ET. Aí. Legal, Os gente. dinos. Obrigado aí por vocês acompanhar também a Lucas aí. Obrigado de coração. Valeu. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.